Pensa só, para muita gente, comprar um imóvel é quase como assinar um contrato para a vida toda. Aquele financiamento de 20, 30 anos vira praticamente um membro da família, né? A gente se acostuma com um boleto todo mês, mas quase nunca para pensar no custo real disso tudo. E é exatamente esse custo escondido que a gente vai desvendar agora. E olha, o custo é astronômico, para dizer o mínimo. O valor que se paga só de juros durante todos esses anos é uma coisa tão absurda que muitas vezes daria para comprar outro imóvel. Pois é, esse é o verdadeiro preço, o custo escondido da casa própria. Mas a lógica por trás disso é até bem simples, sabe? Pensa assim, juros são como o aluguel do dinheiro. O banco te aluga uma grana e cobra por mês enquanto esse aluguel durar. A grande sacada é que, se a gente diminui o tempo desse aluguel, o custo total nosso ele despenca. Tá, mas a pergunta é, esse destino financeiro está escrito em pedra? A boa notícia é que não, de jeito nenhum. Existe uma ferramenta poderosa, que na verdade é um direito de todo mundo, que permite virar o jogo. Dá para reescrever o final dessa história e transformar essa dívida gigante em algo muito, mas muito mais curto e barato. E tudo começa naquele momento, sabe? Quando entra uma grana extra. Um bônus, 13º, qualquer coisa. Aí eu falar com o banco para adiantar um pagamento, surge uma encruzilhada. Uma escolha com duas opções que pode mudar completamente o futuro financeiro de alguém. E as consequências são gigantescas. O banco geralmente vai apresentar dois caminhos. O primeiro parece ótimo, super tentador. Usar a grana para diminuir o valor da parcela. É aquele alívio imediato no bolso, né? A segunda opção é manter a parcela do mesmo jeito, mas usar o dinheiro para cortar o tempo do financiamento. E é aqui que está a armadilha. Aquele alívio rápido da primeira opção acaba mantendo a dívida por mais tempo, o que significa mais juros. Já a segunda opção, a de reduzir o prazo, é um ataque direto no coração do lucro do banco, o tempo. Tá, mas falar é fácil, né? Nada funciona melhor do que botar os números na mesa. Vamos ver na prática como essa escolha se transforma em uma economia real de dinheiro. Então, vamos imaginar um cenário bem comum, tá? Um financiamento de R$ 400 mil para pagar em 10 anos, ou seja, 120 meses. A taxa de juros, 12% ao ano, usando a tabela Price. O que isso quer dizer? Que as parcelas são fixas, mas no comecinho do contrato, a maior parte do que se paga é só juro. O grosso da dívida mesmo só começa a diminuir lá para o final. Nesse caso, a parcela todo mês ficaria em torno de R$ 5.740. Ok. Agora, segura essa. No final desses 10 anos, sem adiantar nada, o valor total pago para o banco seria de quase R$ 689 mil. Ou seja, além dos 400 mil do imóvel, seriam R$ 288.800 só de juros. É o preço de um carrão de luxo ou até de um outro apartamento pequeno em algumas cidades. É muito dinheiro. Certo. Agora vamos fazer diferente. Vamos colocar a nossa estratégia em ação nesse mesmo cenário. Imagina que logo no início do contrato, a pessoa consegue juntar R$ 50 mil. E aí ela faz a escolha inteligente. Vai usar essa grana para reduzir o prazo do financiamento. E é aqui que a mágica acontece de verdade. A parcela mensal continua a mesma, mas o prazo total, que era de 120 meses, cai para 94. Assim, de uma vez só, 26 parcelas foram eliminadas. Sumiram. São mais de 2 anos de dívida que, puf, simplesmente desapareceram do mapa. E o resultado no bolso? É brutal. O total de juros, que seria de quase 289 mil, agora cai para 189 mil. Pensa bem, um único pagamento de R$ 50 mil gerou uma economia real de R$ 99.240 só em juros. É inacreditável, né? Na prática, foi como se cada real usado para bater a dívida tivesse valido por quase 2. Que investimento seguro por aí dá um retorno desses? Nenhum. E só para a gente ter a dimensão do erro que seria escolher o outro caminho, o gráfico deixa isso bem claro. A barra da esquerda mostra a economia de quase R$ 100 mil, que a gente conseguiu reduzindo o prazo. A da direita mostra o que aconteceria se a escolha fosse diminuir a parcela. A economia em juros seria só de 50 mil. Ou seja, quase 50 mil a menos no bolso. Um dinheiro que iria direto para o banco, simplesmente por não conhecer essa regra de ouro. Ok, a gente já viu que a estratégia é muito poderosa. Mas tem um ponto que é fundamental entender. Isso não é um favorzinho que o banco faz, não. É um direito garantido por lei.
Olha só, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto as regras do Banco Central são bem claras. Qualquer pessoa tem o direito, a qualquer momento, de quitar uma parte ou o total da dívida. O banco, ele é obrigado a aceitar. E o mais importante de tudo, ele também é obrigado a tirar todos os juros futuros que estavam embutidos nas parcelas que foram adiantadas. É por isso que a economia é tão gigante. E para muita gente, tem um atalho, uma carta na manga para conseguir essa grana extra, o FGTS. Se o financiamento for pelo Sistema Financeiro de Habitação, o famoso SFH, é possível usar o saldo do fundo de garantia para amortizar a dívida. É uma jogada de mestre, é pegar um dinheiro que está lá rendendo super pouco e transformar ele numa verdadeira máquina de economizar juros. Beleza, a estratégia está clara, os números não mentem, então vamos para a parte prática. O que a gente precisa saber na hora de pegar o telefone e ligar para o gerente? Tem 3 pontos que são cruciais, então, atenção. Primeiro, é ilegal o banco cobrar qualquer tipo de multa por amortização antecipada. Não existe isso de taxa por quebra de contrato para pessoa física. Segundo, taxas administrativas. Só podem cobrar se estiver bem claro lá no contrato original, nada de surpresinha. E terceiro, e muito importante, antes de pagar qualquer coisa, sempre peça o demonstrativo atualizado do saldo devedor. Isso garante que o cálculo vai ser feito certinho. Então, vamos resumir tudo em 4 regras de ouro para não esquecer. Regra 1, amortizar é direito, não é favor. Tem que usar. Regra 2, quanto antes começar, melhor. O tempo é o grande inimigo da dívida. Regra 3, e essa é a mais importante de todas, sempre escolha reduzir o prazo, nunca a parcela. É aqui que a economia de verdade acontece. E regra 4, conheça as regras do jogo. Chegue preparado para não cair em papo de multa ou taxa que não existe. Ter esse conhecimento muda completamente a jornada, sabe? Deixa de ser um processo passivo de só pagar boleto por 30 anos e se torna um projeto ativo de quitação. Um projeto com um final bem mais perto e, claro, muito mais barato. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação. Hoje, a gente viu o poder destruidor dos juros compostos trabalhando contra a gente. A grande pergunta que fica é, e se a gente virasse essa arma ao nosso favor? Como usar esse mesmo princípio do tempo para fazer os juros compostos trabalharem para a gente? Não só para sair de dívidas, mas para construir patrimônio de verdade. Fica aí a reflexão.